Alô, turma, um grande abraço a todos vocês ligados aqui no Boletim AV, chegando rapidinho nessa quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, dia de jogo. Logo mais às 8h30 da noite a bola rola no Maracanã pro clássico em que o Vasco é o mandante, Vasco da Gama e Botafogo. A gente vai falar do jogo, vamos trazer notícias também que não sejam só relacionadas ao jogo, mas antes eu quero dar o recado da Mais Ágil para você. A Mais Ágil que pode ajudar você a antecipar um dinheiro sempre muito importante. Mas primeiro faça a pesquisa, veja se você tem aquele dinheiro do fundo de garantia guardadinho. Se tiver, o telefone está passando aqui embaixo da Mais Ágil e eles podem antecipar esse dinheiro e até em 24 horas a grana vai estar na sua conta. A Mais Ágil tem expertise disso, você não vai titubear, né? Procure a Mais Ágil, ela antecipa um dinheiro que entrando na sua conta, você pode fazer bom uso dele. Mais Ágil, parceira aqui do Boletim AV. Bom, como eu disse, logo mais às 8h30 da noite, o Vasco enfrenta o Botafogo. No Campeonato Carioca, a rodada é a terceira, e exatamente por ser a terceira, mesmo depois da oitava, essa confusão que sempre é o Campeonato Estadual, o Vasco, exatamente por isso, não terá seus 3 goleiros mais importantes do elenco. Thiago Rodrigues, goleiro que classificou o Vasco à Série B, mas que também está muito fora dos planos, apesar de ter renovado o contrato, mas exatamente porque renovou o contrato e o contrato foi dado entrada depois do dia 23, dia original da partida contra o Botafogo, está fora. Léo Jardim, da mesma forma, teve registro apenas no dia 26. E no caso de Ivan, por conta do feriado do dia 20, a federação não contou como um dia útil, apesar do Vasco ter dado entrada, como reza o regulamento, 48 horas antes da partida. A partida seria na segunda-feira 23, o Vasco deu entrada no dia 19, numa quinta-feira. Portanto, o Ivan também está fora. Sem os 3 goleiros, Halls vai ser o titular. Sim, é ele que sobra. A expectativa em relação ao banco. Existem jovens que estão treinando, Cadu, que foi para a Copa São Paulo de Juniores, Pablo e Patrick. Quem será o reserva? Mas é um grande desafio para o goleiro Halls, que sempre tem essa expectativa de poder jogar. O Vasco teve Alexander estreando no ano contra o River Plate, Alexander que acaba de ser emprestado para o Avaí. Tudo conspirou para que Halls pudesse ser o goleiro essa noite. E é com ele de fazer uma boa partida e garantir pelo menos a segurança da comissão técnica de que ele pode ser o terceiro goleiro do Vasco da Gama. Outro desfalque, meio-campo Jair, também está fora. Ele vinha se recuperando de uma lesão, mas estaria, a princípio, em condição de enfrentar o Botafogo. Ficou de fora com dores no jogo do Fluminense. Mas Jair também cai na mesma situação de Ivan. Foi inscrito no dia 19, dia 20 feriado, não teria condição de jogar. São aí 4 desfalques por questão de documentação, por questão do regulamento da FEG. Além disso, mais 3 desfalques por lesão. O Vasco não tem o zagueiro Robson, que está lesionado, o atacante Figueiredo, que também está fora já há praticamente 2 semanas, e o meia Marlon Gomes, que teria tudo para voltar nessa partida, jogando o Sul-Americano. No entanto, na semana passada, exatos 7 dias, sentiu uma lesão muscular grau 2, não jogou a partida que estava se desenrolando e também a partida decisiva contra o Uruguai, que deu o título sul-americano ao Brasil. Marlon Gomes também está de fora. Expectativa para essa noite da entrada de De Luca, que estava com uma virose, estava meio gripado, não começou a partida contra a equipe do Fluminense, começou contra o Nova Iguaçu, mas exatamente nesse meio tempo voltou de Brasília ruim, não voltou bem de saúde o De Luca, e ficou no banco e entrou no transcurso da partida contra o Fluminense. Só que agora, para o jogo do Botafogo, ele está bem, então há uma expectativa de que ele possa compor esse meio-campo para a partida de logo mais do Maracanã. Time mais provável: Halls, Puma Rodrigues, Miranda, que continua como titular, Léo na quarta zaga e Piton na lateral esquerda. Meio de campo, Rodrigo garantido. Aí a dúvida: Barros, Galarça e De Luca, 3 jogadores que brigam por 2 posições, com uma tendência maior para que Galarça saia do time, Barros e Rodrigo possam jogar e o De Luca seja o volante na posição onde ele gosta de atuar um pouco mais à frente. No ataque,
Gabriel Peck, Pedro Raul, que vai jogar contra seu ex-clube, ele que ano passado foi algoz do Botafogo jogando pelo Goiás, partida inclusive no Engenhão, e Alex Teixeira é o time do Vasco. Nenê, mais uma vez, provavelmente no banco de reservas, sendo uma opção para o segundo tempo. Para a gente encerrar o Boletim AV, eu quero trazer duas informações importantes. Uma sobre o atacante Lelê. Deve acontecer hoje uma importante reunião para praticamente sacramentar a situação de Lelê vindo para o Vasco da Gama por empréstimo até o final do ano. Jogador que atuou ontem pelo Volta Redonda, fez uma boa partida apesar da derrota do Voltaço, deu passe para o gol da equipe da Cidade do Aço e é um jogador que está muito afim de jogar no Vasco. O empresário do atleta participou conosco ontem à noite no Avenils e Márcio Bittencourt foi bastante claro. Lelê tem muita vontade de jogar no Rio. Ele teve a oportunidade de sair, inclusive, para o futebol coreano no final do ano passado. Ele fez uma boa Série C. Então, ele preferiu dizer não à proposta da Coreia, porque queria jogar o Campeonato Carioca, se destacar e jogar num grande clube do Rio de Janeiro. Pintou o Vasco, ele está muito afim, porque é um plano de carreira desse jogador de 25 anos. A tendência é que Lelê realmente seja jogador do Vasco e vai se acertar toda essa situação. Dependendo do resultado de hoje, o Vasco vencendo, passa o Volta Redonda, entra no G4 e o Volta Redonda pode terminar a competição fora do G4, apenas para disputar a Copa Rio. Márcio Bittencourt afirmou ontem que se o Volta Redonda não for às semifinais, Lelê não tem o porquê de cumprir o seu contrato até 10 de abril, que é quando termina seu contrato com Volta Redonda, mesmo que seja para disputar a Copa Rio, que dá a classificação direta para a fase de Copa do Brasil, na verdade a Taça Rio e não a Copa Rio. Copa Rio é uma competição disputada no segundo semestre entre os clubes menores aqui do Rio de Janeiro. Então a Taça Rio de quinta a oitavo, o Lelê mesmo estando apto para jogá-la, se o Volta Redonda for disputar, vai ser feito um pedido para liberação antes do término do contrato do jogador no dia 10 de abril. Então a situação de Lelê deve ser resolvida hoje, o campeonato terminando no dia 8, último jogo do Vasco contra o Bangu, e aí sim, dependendo da classificação do Vasco para a semifinal, Volta Redonda fora, o Vasco já vai ter o jogador. Não para o Campeonato Carioca, mas sim para o Campeonato Brasileiro. E a situação do zagueiro argentino Manu Capasso, olha, tá tudo ok, o jogador já fez os exames, já inclusive coletou todos os documentos necessários, apenas faltando a Receita Federal, porque a Receita Federal só estará aberta na quinta-feira da semana que vem, o que torna inviável, caso o jogador assine o contrato hoje, que é uma grande expectativa, que ele jogue contra o Trem na Copa do Brasil. Capaz não jogará a Copa do Brasil. E também não jogará no dia 27 pelo Vasco contra o Boa Vista em São Januário. A expectativa é que ele esteja apto para estrear contra o Flamengo no dia 5 de março. Aí sim, com a semana sem ser a que vem, a outra toda cheia, o Vasco daria entrada. Quinta-feira que vem, dia 23, ele dá entrada nos seus documentos na Receita Federal, fica apto para jogar, e em ficando apto para jogar, o Vasco dá entrada, provavelmente na segunda-feira, com a documentação na federação, para ele estar ok para a partida contra o Flamengo no dia 5 de março. É essa a situação desse momento envolvendo o Capasso, que ainda não assinou o seu contrato, aquela velha situação do câmbio é o que está atrapalhando. Porque um dia a moeda vale alguma coisa, no outro dia vale outra. E aí tem que se pagar os impostos. A mesma discussão com o Tucumã agora também se discute em relação ao atleta. Mas não há nenhum problema, Capasso está esperando, está ok, já está com exames e documentação 100%. Falta apenas o de acordo, para que ele possa assinar com o Vasco da Gama por 3 anos. Mas ainda não é jogador do Vasco. Santa novela desse argentino, mas ele vai fechar com o Clube Cruzmaltino. Logo mais, a partir de 7h30 da noite, nós estaremos aqui no canal Atenção Vascaínos, direto do Maracanã, para abertura no nosso pré-jogo para Vasco da Gama e Botafogo, às 8h30, a bola rolando no maior estádio do mundo. Conto com a audiência de todos vocês. Estamos encerrando aqui o Boletim AV nessa quinta-feira, dia 16 de fevereiro de 2023, em nome da Mais Ágil. Grande abraço, até logo mais. Tchau, turma. Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Que golaço maravilhoso do moço que mora em Caxias!